Boa noite, gente. É com prazer que a gente recebe vocês para nessa transmissão da gente do pré-evento do Festival Nós, né. Como vocês estão vendo, alguns me conhecem, né, meu nome é Erika Savernini, eu sou professora da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, né, e eu estou aqui junto com, bolsistas do projeto específico do Festival Nós e do PET Facom, Programa de Educação Tutorial, né, organizando esse pré-evento e organizando o Festival Nós, que deve acontecer entre março e abril do ano que vem, né. A gente, né, o Programa de Educação Tutorial, né, o PET, especificamente da Faculdade de Comunicação, ele existe desde 1992, né. O PET é um programa que existe em outras universidades e que é um programa muito interessante, porque ele proporciona para os seus bolsistas, né, uma vivência extra sala de aula, de ensino, pesquisa e extensão a partir de projetos próprios, a partir de projetos que desenvolvem com professores e professoras, né, colaboradores do programa, né. Eu, inclusive, eu sou professora colaboradora do PET Facom, da UFJF, né, cujo tutor é o professor Francisco Pimenta, que ele é tutor do PET desde os anos, 2000. Então os PETs são programas muito interessantes. E o Festival Nós, ele surgiu no início dos anos 2000 como uma proposta bem local, que era uma proposta de dar visibilidade às produções audiovisuais do curso de jornalismo, que na época era o único curso que havia na Facom, né, desde 2017 a gente tem o rádio, TV e internet, que eu tenho o prazer de coordenar. E mas então, a gente já tinha um grande interesse por audiovisual, desde aquela época, né, o professor Nilson Alvarenga, que estava junto com eles, é um professor que atua em grupos de cinema, grupos de cinéfilos que organizam inclusive o Festival Primeiro Plano, que é um festival muito tradicional e com uma abrangência muito grande. Então, quando se criou o Festival Nós, né, havia um objetivo bem localizado, um objetivo de dar visibilidade à produção. Em outras edições isso foi ampliando, né, eu cheguei na UFJF em 2013, 2015 eu organizei, junto com o PET, a última edição do Festival Nós, e ele já teve uma abrangência nacional, né, da possibilidade das pessoas enviarem os vídeos para gente, né, e participarem de uma forma remota. E o festival já tinha uma configuração também de trabalhar com mesas redondas, palestras, a gente fez uma coisa muito legal com uma parceria de uma produtora, que foi um pitching de roteiro, então a gente, né, incrementou o Festival Nós, e né, desde do início desse ano, a gente vem trabalhando com essa edição, que era para acontecer esse ano, e que por isso a gente está fazendo o pré-evento ainda esse ano, porque a gente já adiou essa data para o ano que vem, por questões, né, como você sabe, de organização remota, pandemia, a UFJF com vários calendários simultâneos, então a gente acabou optando por fazer esse adiamento do festival para ele acontecer, né, no próximo ano. E, né, a gente está prevendo essa data, março, abril, mas a gente deve, lançar no início de janeiro toda essa programação, né, e abrir o edital, e a programação, né, como da última edição, a gente pretende trabalhar com mostras competitivas, mostras não competitivas, roda de conversa com realizadores e realizadoras, oferta de oficinas e minicursos, palestras, ainda tudo remoto, que a UFJF está voltando aos poucos com algumas atividades presenciais,
Mas, até por uma questão de possibilidades financeiras da gente de trazer as pessoas, né, a gente ainda não tem condição, por isso a gente pretende manter remoto esse festival, que é uma coisa que em termos de atividades audiovisuais, né, a gente tem percebido durante a pandemia, dentro dos próprios projetos que a gente desenvolve, de que o remoto tem permitido uma diversidade de público, uma participação mais ampla, que a gente gostaria de manter pelo menos nessa edição, né. Então a gente vai manter ainda remoto. E a ideia é trabalhar mesmo com o princípio que a gente está querendo reforçar, né, nessa edição, da produção universitária como uma produção potencialmente mais, experimental, tá. Eu vou falar disso daqui a pouquinho um pouco mais. Então, a gente vai como parte desse projeto, a gente está criando um site que é na verdade, a ideia dele é funcionar como um repositório permanente de produções universitárias, né, em que as pessoas podem enviar durante, né, a gente recebe como fluxo contínuo os seus vídeos para linkar ao site, que a gente vai colocar numa pastinha de acervo de vídeo, para dar essa visibilidade constante. O concurso online que vai estar sendo realizado, né, durante o festival, que é a mostra competitiva, ele vai ser uma das nossas estratégias principais de alimentação desse acervo do site, né. Eh mas que recebe vídeos também voluntariamente as pessoas entregam. Então, o site e o edital da mostra competitiva, a gente vai disponibilizar no início de janeiro. A gente quis já fazer o evento, inclusive para, né, lançar as bases do edital, porque ainda dá tempo de produzir para participar se quiser, tá. Pra participar tem que estar fazendo uma graduação ou ser recém-graduado ou graduada, né, porque as produções seriam vídeos finalizados entre 2018 e 2022, sendo que ele tem que ter feito enquanto a pessoa estava na graduação ainda, né, então mesmo se que ela tenha formado, se ela fez o vídeo durante a graduação, ela pode enviar. A gente criou 2 categorias, né, a gente vai trabalhar como grande parte da produção universitária, né, com curtas-metragens, mas a gente fez 2 categorias, que são os curtíssimas, né, as curtíssimas, que é de 1 a 5 minutos, curtas-metragens de 1 a 5 minutos, e a outra categoria são os curtas-metragens, de 6 a 20 minutos, né. Dentro dessa nossa filosofia de trabalhar o tempo todo com essa ideia da produção, né, universitária, a gente vai ter 2 tipos de júri, né, que é o júri popular, que vai ser, né, qualquer pessoa na internet que pode assistir e votar online, e a gente vai selecionar um corpo de jurados de jovens que são realizadores, realizadoras ou críticos, críticas de cinema, né. Aí quando a gente lançar o edital vai estar lá a premiação, as datas certinhas, mas a gente deve, né, receber os vídeos até o final de fevereiro, então já está todo mundo convidado a mandar seus vídeos. Aqueles que não estiverem nesses critérios de, né, de tempo, né, vídeos que foram feitos, antes de 2018, né, eh eles podem, se inscrever na mostra não competitiva, né. Então vocês, podem também participar, quem não está nos critérios da mostra competitiva, tá.
Então, como eu tenho falado, né, embora não seja a única abordagem do festival, né, o Festival Nós ele pretende não apenas abrir espaço, né, para os vídeos, mas também refletir sobre a produção universitária e seu caráter potencialmente experimental, né, além do lugar dessa produção em festivais, porque a gente tem alguns festivais específicos universitários, mas tem festivais também que abrem espaço para esse tipo de produção, né. Então muito nesse sentido, tanto dessa ideia dos festivais universitários, festivais que abrem espaço para produções mais experimentais, independentes, e a própria produção dentro da universidade, que a gente escolheu, né, o querido Sávio Leite para ser nosso convidado nesse pré-evento de divulgação da edição 2021-2022 do Festival Nós. Eu vou falar muito brevemente uma biografia do Sávio, tá, destacando algumas coisas, é óbvio que ele tem muito mais coisa do que eu vou falar aqui, mas na fala dele vocês vão conhecer um pouquinho mais dele, que vai ser, né, ele vai ter uma fala e depois a gente tem um espaço de diálogo, então vocês podem ir no chat colocando já comentários, colocando perguntas, que assim que ele acabar, né, as meninas do PET, a Nayara e a Mariana, obrigada por estarem aqui fazendo todo o suporte, né, do evento, elas vão trazendo do chat as perguntas, né, os comentários, então logo depois da fala dele, né. O Sávio, ele é mestre em artes visuais e cinema pela UFMG, ele é diretor de curtas-metragens, professor de cinema de animação nesse momento no Centro Universitário UNA, mas ele também, né, ele oferece e organiza diversas oficinas, cursos de audiovisual, né, além de ter vários trabalhos próprios, apresentados e premiados em diversos, festivais do mundo, né, ele já compôs e continua, né, compondo o júri desses festivais também ao redor do mundo, né, e tem alguns festivais, dos quais ele participa como fundador e organizador, os diretores, né, sobre os quais ele vai falar também. Além disso, né, ele organizou 3 livros muito legais sobre animação brasileira, que quem estuda isso sabe que não é uma bibliografia exatamente muito fácil de se achar, né, então tem uma importância muito grande, que é o Subversivos, o desenvolvimento de cinema de animação em Minas Gerais. O outro é a Maldita Animação Brasileira, e o mais recente é a Diversidade na Animação Brasileira, né. Né, também tem em termos de vídeos, né, a coletânea Múmia, de animações mineiras em comemoração ao centenário da animação brasileira. Só que além disso, né, ele traduziu 2 livros que não havia ainda tradução no Brasil e que isso é muito importante para nossa área de cinema, essa disponibilização de bibliografia sobre o cinema, que até muito recentemente eu tenho falado muito com os alunos, até no próprio cineclube sobre isso, como é impressionante a carência que a gente tem no Brasil de bibliografia traduzida, né, e a gente olha, assim, na América Latina do lado, não só produz né, mais textos sobre o audiovisual, como eles também traduzem muita coisa que muitas vezes não chega no Brasil, né. Então ele traduziu o livro Jorge Sanrines e o Grupo Camal, Teoria e Prática de um Cinema junto ao Povo, e a forma realizada, o cinema de animação. Então, só pelo que eu falei aqui, vocês percebem, né, o quanto o Sávio tem muito a dizer pra gente, o que, né, tem muito a ver com esse espírito que a gente está tentando trazer para o Festival Nós, e eu tenho certeza que vai ser um diálogo muito, muito legal. Então, por fim, agradecer muito o Sávio ter aceitado o convite de participar aqui com a gente, né, lógico que a gente vai chamá-lo também para o festival, mas depois a gente conversa, tá, Sávio. Então, é com você. Então, boa noite a todos, a todas e todes.
Eu fico muito agradecido pelo convite da professora Érica Savernini para estar aqui falando essa noite sobre vários assuntos que nos interessam muito, né? E a gente vai falar hoje sobre produção universitária e curadoria. Esse ano, como professor lá da UNA, eu organizei o Lumiar, que é o Festival Interamericano de Cinema Universitário, que o Centro Universitário UNA já faz. A gente fez a 8ª edição. Eu fiquei muito feliz assim por ser a 8ª edição, porque o 8 é meu número da sorte. Eu acho que o 8 também traz muita simbologia, o número do infinito, e aí eu fiquei bem feliz de coordenar esse ano o Lumiar, que é um festival de cinema universitário, e e, e é engraçado porque quando eles me perguntaram qual seria o tema do festival esse ano, eu falei: o tema desse ano será cinema universitário. A gente vai discutir essa abrangência do cinema universitário hoje, que a gente sabe que tem muitos curtas, muitos filmes que saem da universidade, que ganham prêmios em festivais importantes, prêmios importantes. Então, o cinema universitário deixou de ser apenas a primeira etapa, assim, vamos dizer, de um realizador querendo lançar seu filme. Esses filmes hoje são feitos com uma qualidade muito grande, e até o desenvolvimento de câmeras, de edição, fez com que barateasse esse custo, né, de ser feito. E as próprias escolas de cinema, elas, vocês me desculpem, mas eu estou um pouco resfriado. Não é Covid, já fiz o teste. E aí, eu estava falando do cinema universitário. O cinema universitário hoje a gente vê que ele tem uma qualidade de excelência, até muito em função dos cursos de cinema nas próprias faculdades, que já preparam esse aluno, essa aluna, para fazer um produto de qualidade melhor, muito mais competitivo, vamos dizer assim, competitivo e em pé de igualdade com produções feitas de forma profissional. Então, eu acredito que hoje o cinema universitário está quase em pé de igualdade com o cinema feito de uma forma profissional, porque o cuidado para fazer esses filmes tem sido muito grande. E eu organizo outros 2 festivais aqui em Belo Horizonte, um que é o Múmia, que vai fazer 19 anos e vai começar daqui a 2 dias, e o outro é o Timeline, que é o Festival Internacional de Videoarte, que a gente está na 6ª edição. Então, eu vou mostrar um pouco, assim, falar um pouco de como são diferentes as estratégias para cada festival e como a gente pensa a curadoria dos filmes em cada festival especificamente. Então, eu vou começar com o Lumiar, que é um festival de cinema universitário, né, que está na 8ª edição. Esse festival é interessante o processo de curadoria. A gente escolhe num processo, vamos dizer, seletivo mesmo, assim. A gente abre uma convocatória para alunos e professores que queiram participar do processo de curadoria. Então, a gente monta duplas, é um professor e um aluno. Sempre são duplas, são 3 duplas, e cada dupla pega um pouco do. A gente divide em 3 a quantidade de filmes que chega, e cada um fica com um pacote. Essa dupla assiste, discute, e aí, quando escolhe os filmes, e escolhe alguns e não escolhe outros, né? Essa lista dos escolhidos são passados para a próxima dupla, e essa próxima dupla também faz esse mesmo processo. Então, acaba que a curadoria vê todos os filmes, vamos dizer, escolhidos. Mas quando a gente fala em curadoria, é um assunto muito delicado, né? Que curadoria envolve gosto, né? Gosto, assim, gosto eletivo. Isso já deu tanta polêmica, tanto bate-papo, tanta briga ao redor da história, né? Essa coisa assim, quem são essas pessoas escolhidas para escolher os melhores, né? Então a curadoria ela sempre passa por um processo que é um processo subjetivo. Na verdade, você vai escolher os filmes, que é aqueles filmes que você dialoga mais com aquilo que você está pensando,
você vai escolher os filmes que dialoga mais com o tema pertinente do momento, mas é sempre muito subjetivo, né? Essa forma de você escolher o que é bom, o que não é ruim. Eu falo isso porque eu sou realizador também, como a Érica disse muito bem, né? E quando eu comecei a fazer meus primeiros filmes, eu percebi essa coisa da curadoria que eu falava que é uma coisa que não existe até nos dias de hoje. Tipo, determinado filme é selecionado em um monte de festival, o mesmo filme, e acaba sendo assim, o circuito dos festivais exibindo os mesmos filmes que são exibidos em todos os festivais. Então é uma coisa que pode engessar também se quem está ali atrás para assistir os filmes e fazer a curadoria não tiver uma sensibilidade muito grande, essa sensibilidade para o experimental, essa sensibilidade para o novo, que é muito interessante isso também. Como a Érica muito disse também, desculpa mais uma vez. O festival que vocês estão pretendendo fazer, né, dar continuidade, né, nem fazer, dar continuidade como um festival que já existe, o festival nosso, quer primar por essa parte, né? O experimental, o, o novo, vamos dizer assim. Então, a gente tem que ter um cuidado muito, muito interessante para esse aspecto. Quanto a essa coisa da curadoria, quando eu criei o Múmia contra a esse sistema de curadoria. Eu tenho até uma coisa que eu pretendo desenvolver no futuro, quando eu tiver tempo, que é falar de anticuradoria, de pegar referências de anticuradoria e falar sobre anticuradoria, que é um pouco o que a gente faz no Múmia, que é uma anticuradoria. No Múmia, todos os filmes chegam, a gente aceita todos, se eles se encaixar no gênero animação, na técnica de animação, a gente aceita todos. No início, a gente já está na 19ª edição, no início a gente fazia um festival surrealista, vamos dizer assim. Os filmes chegavam e a gente exibia eles por ordem de chegada. Mas com o tempo a gente viu que assim, algumas sessões poderia ter um nível de qualidade melhor e outra sessão um nível de qualidade pior. Então já há um tempo a gente pensa a curadoria do Múmia em cima dos filmes. A gente contrata pessoas para assistir todos esses filmes e essas pessoas vão achar temáticas dentro desses filmes que dialogam um com o outro, que é um caminho também muito interessante de se fazer, pensar a curadoria nessas temáticas, assim, de que filmes dialogam um com o outro, que podem dar resultados muito interessantes e debates muito interessantes assim seguidos da exibição dos filmes sobre curadoria. E voltando ao Lumiar, a gente então eu faço umas coisas meio desfragmentadas, mas falando sobre o mesmo universo. No Lumiar, a gente contrata-se 6 professores, 3 professores e 3 alunos, essa vamos dizer, uma dupla, e acaba sendo 6 pessoas, e aí o resultado final eu acho mais interessante também, porque são várias visões diferentes sobre o mesmo produto. Então, acaba que a curadoria fique muito coerente assim, com a proposta do festival. Embora a maioria dos festivais também tem essa dificuldade, que é uma dificuldade de tempo. Às vezes você não pode passar todos os filmes que chegam, você tem que fazer uma curadoria através do tempo. Você tem, por exemplo, você pode ter 5 horas de projeção e você chega 25 horas de filme. Então, necessariamente você tem que fazer uma curadoria, né? Escolher alguns que sejam mais pertinentes do que o outro. Voltando ao cinema universitário mesmo, esse festival Lumiar, a gente se preocupa muito com oficinas de formação também. A gente acha que é muito importante oficinas de formação durante o festival. Oficinas que os próprios alunos podem fazerem, aprimorar algum conhecimento que ele queira aprimorar, e é aberto à comunidade de uma forma geral.
A gente também pensa em lançamento de livros. Todo ano a gente faz um lançamento do livro. Esse ano a gente lançou o livro Temporada, que é do André Novaes, que é um filme, é um livro muito interessante, é um filme e um livro muito interessante, porque o André gravou, escreveu um diário de produção ao realizar o filme, um diário de produção antes de fazer o filme, durante a produção do filme e também escreveu alguma coisa depois que o filme já estava pronto e partindo para a distribuição. Então a gente lançou esse livro, que eu acho um livro muito interessante para alunos que queiram entender o mercado cinematográfico, queiram entender como se faz um filme. Eu desde muito novo, eu aprendi isso, que a gente aprende muito com as experiências alheias. A gente lê na biografia das pessoas, a gente vê como as pessoas lidavam com certas coisas da vida e tal. Então, eu acho muito interessante esse compartilhamento de informações, compartilhamento de conhecimentos. E o Lumiar é um festival que pretende ser interamericano, ou seja, a gente recebe filme de todas as escolas da América para compor a grade de programação. E é muito interessante também abrir para a América Latina, porque, como a Érica falou também, a gente, no Brasil, a gente fica meio apartado assim, da América Latina, né, que tem uma produção muito vasta, muito forte, mas que a gente conhece muito pouco dessa produção assim e chega muito pouco da gente. Por isso que eu me sinto um pouco como uma pessoa responsável por estar levando essa informação também, compartilhar esse conhecimento, já que eu tenho a oportunidade de viajar por esses países, conhecer cineastas, comprar livros diferentes. Eu achei interessante, como esse Jorge Cabal, que ela, o Jorge Sarnez, do Grupo Cabal, que ela disse, eu fui na Bolívia com esse nome desse cineasta e não consegui achar nenhum filme dele. Quando eu, finalmente, por uma coisa que eu falo que é do universo, assim, eu consegui chegar na casa dele, assistir um filme lá na casa dele, comprar um livro. Depois que eu li o livro, eu falei, cara, esse assunto merece todo mundo conhecer, porque é uma luta para fazer o filme, não só uma luta para fazer o filme no Brasil, mas como toda a América Latina, como todo o cinema de uma forma em geral, né? Essa semana eu vi O Homem que Matou Don Quixote, do Terry Gilliam, e fiquei muito impressionado com o filme, assim, porque o filme ele demorou mais de 20 anos para fazer. Aconteceram várias coisas durante o filme que são quase inacreditáveis. Quando ele estava para lançar o filme, o produtor foi, processou o cara teve um derrame antes de exibir o filme. Então, são coisas que acontecem no cinema que ajudam a gente a entender mesmo assim, como é todo esse processo de fazer filme, né? De fazer arte, fazer filme, principalmente fazer filme. E eu acho que é muito interessante vocês estar com essa proposta de fazer um festival de cinema universitário, porque durante essa edição desse ano eu quis envolver outros festivais de cinema universitário brasileiros. A gente conseguiu exibir um de Curitiba e um de Recife. Eu vejo que é uma tendência assim, das escolas de cinema e de audiovisual, ou até dessas escolas de comunicação que flerta e trabalha com audiovisual também. Embora não seja uma escola, vamos dizer, de cinema, mas trabalha com audiovisual também, eu acho muito interessante, porque isso expande o território, isso expande mais janelas, mais filmes interessantes que a gente pode ver. E aí eu comento, né, no Lumiar desse ano essa qualidade dos filmes universitários. Assim. Hoje a gente já deixou de falar que é filme de estudante. Você vê filme de estudante, né? Porque estudante não deixa de ser estudante, mas você vê os filmes dele em todos os festivais do Brasil, às vezes festivais internacionais. Então, é muito importante ter um foco é,
desse tipo de aspecto, desse tipo de gênero, desse tipo de modalidade, né, do cinema, e aportar só para o que é feito em universidade, porque eu acho muito rico o panorama e tal. Agora, fazer um festival não é tão fácil assim, é uma coisa que envolve muitas pessoas. A Érica deve saber disso, porque você trabalha com várias pessoas, né? A gente precisa de várias pessoas para ajudarem a gente a fazer esse filme, esse festival. Filme, festival e livro, eu falo que dão o mesmo tipo de trabalho fazer. Mas eu não sei como assim, como será o festival de vocês, se vocês vão focar só em produções brasileiras ou vocês vão abrir também para essas produções internacionais, vamos dizer assim, que seja latino-americana, que seja do mundo inteiro. Porque para um festival que também que se pretende a ser internacional, aí vem outras camadas de problema, né? Porque vem filme, o júri escolhe o filme e ele precisa legendar em português. Então você tem o trabalho de tradução, para depois você ter o trabalho de legendagem dos filmes. Então são níveis de dificuldades que você tem para fazer um festival. Embora eu acho interessante também, sabe? Nossa senhora, vai ficar isso gravado, né, pro resto da vida. Tudo bem. E eu gostaria também de falar de outro festival que eu faço, que é o Timeline, que é um festival de videoarte. Eu estava essa semana, ou final de semana passada, acho que foi sexta-feira, o pessoal lá de Fortaleza me convidou também para uma aula e eu estava falando dessa coisa, o porquê que eu escolhi a animação, sabe? E por que eu escolhi os outros gêneros cinematográficos para dar um foco, para dar uma luz em cima desse gênero cinematográfico. Então, a animação, por quê? Eu sempre achei que a animação ela fica um pouco deixada de lado. Assim, quando a gente vai em grandes festivais de cinema, os filmes de animação geralmente estão na mostra infantil. E a gente não vê, assim, a gente vê uma grande quantidade de ficção e uma grande quantidade de documentários. Mas a gente raramente vê um filme de animação junto com esses outros gêneros cinematográficos. Então, isso que me chamou a atenção a primeira vez, a animação, assim, de ser uma parte do cinema que é um pouco deixado de lado. E aí eu fui pesquisar por que, que era isso, e por que, que tem esse sentimento, porque a animação é deixada de lado. E outra coisa que eu gosto é de videoarte, que eu acho que a videoarte que ainda é no lugar mais obscuro ainda do que a animação. Porque a videoarte as pessoas tendem a não gostar, a não entender, a não assistir. E eu acho que tem muita experimentação dentro da videoarte. Tem muitos filmes muito interessantes dentro da videoarte. Por isso que a gente quis fazer um festival de videoarte aqui em Belo Horizonte. Até porque BH, e a gente falando de BH, a gente fala de Minas, ela tem uma tendência a videoarte. Assim. Os primeiros. O Éder Santos é um cara nascido aqui em BH, produz filmes desde a década de 80, os vídeos, e se a gente pensar, embora eu não possa falar isso, mas existem muitos realizadores que trabalham com a videoarte. E BH, em Minas Gerais, de uma forma geral, é vista pelos outros estados como um estado peculiar. Assim. Os filmes são peculiares, os filmes são mais observadores, os filmes não são tão assim, de violência e de ação, são filmes mais contemplativos. E por isso que a gente resolveu fazer esse festival de videoarte. No festival de videoarte são 3 pessoas. Agora a gente vai abrir para outras pessoas. Na verdade, a gente vai abrir agora para curadoras mulheres, porque antes era feito por 3 homens, e é uma tendência assim da gente abarcar, nem equiparar essa coisa assim, entre homens e mulheres, entendeu? Não ficar um festival
só com essa visão mais masculina, vamos dizer assim. Então a gente vai abrir para mais pessoas, a gente já está fazendo os convites, que é interessante também do videoarte, que o videoarte tem seleção também, né? Então, isso é uma coisa que, quando a gente faz seleção, a gente sempre cai no risco, assim, de preterir alguns e deixar outros de lado, né? E assim, eu sou realizador, mas eu já fui um jovem realizador um dia, né? Que eu acho que eu tô fazendo, acho não, eu tô fazendo 27 anos de cinema, então já fui um jovem realizador um dia. A gente ficava meio bravo, assim, sabe? Tipo assim, meu filme não é selecionado em tal lugar. Na verdade, para fazer o Múmia, foi esse sentimento, falar assim, cara, meu filme passa um monte de lugar, aqui não passa, então eu vou fazer um filme vou fazer um festival sem seleção. Mas também é uma coisa arriscada fazer uma coisa sem seleção, você exibir tudo, né? Porque é uma coisa que você tem que assumir esse risco, né? E no caso da animação, eu percebi que desde muito tempo a animação é peculiar mesmo, assim, dentro do cinema. Porque a animação é muito difícil de fazer. Assim, eu vejo isso até pelos meus próprios alunos. Todo mundo é muito empolgado, mas na hora de fazer, é tipo, a própria técnica é excludente, assim, sabe? Muitas pessoas não têm paciência, não têm persistência, não têm paciência mesmo de fazer a coisa acontecer. E o que acaba que a maioria dos filmes que saem de animação são filmes muito curtos. Então, eu descobri isso quando a gente faz uma curadoria, por exemplo, de 1 hora. Se você coloca 2 filmes, eu não gosto de falar essa palavra ruim, sabe? 2 filmes que não são tão interessantes dentro de uma sessão que tem 10, o público tende a lembrar daquelas outras animações que ele gostou. Não de sair falando ruim da animação que ele não gostou, entendeu? Porque aquilo ali passou, que é muita informação que passa na cabeça do público, então ele vai lembrar daquilo que ele gostou. Então, eu acho isso muito interessante na animação em si. Agora, eu sempre apoio a coisa de da gente dar uma chance igual assim para todo mundo, sabe? Tipo assim, chance para filmes que vêm de lugares periféricos do mundo. Tipo, se uma pessoa da Jamaica mandar um filme, a não ser que o filme seja muito ruim, mas eu acho que a gente deve exibir, sabe? É tipo assim, é uma informação que está chegando para a gente que é muito nova, que pode ser interessante também. Então, é muito complexo essa coisa da curadoria, mas é muito gostosa, porque quando você trabalha numa curadoria, você aprende a abrir mão do seu gosto pessoal em prol de uma coisa maior, de um assunto maior, de um filme mais representativo, de coisas que você não consegue enxergar e o outro vai te mostrar que ali, olha, esse caminho aqui é muito mais interessante. Esse filme pode não estar muito bem acabado, mas a informação que ele traz é muito relevante. Então, eu acho muito interessante pensar a curadoria também, sabe? Pensar tanto a curadoria quanto a anticuradoria. Mas a curadoria é uma coisa bem interessante também de se pensar, porque a gente aprende muito, porque é uma forma de a gente lidar com as nossas próprias intolerâncias. E eu acho muito interessante essa proposta de vocês de retomar esse festival de cinema universitário. Quero dizer para vocês que o Biar está de portas abertas, se vocês quiserem o ano que vem a gente fazer, por exemplo, uma mostra especial dentro do festival de vocês. Será muito bem-vindo. E também gostaria de falar para os alunos e alunas que estão nos escutando que o Lumiar é um festival também anual. Então, a gente espera filme de vocês na próxima edição, o ano que vem, que a gente vai ter o maior prazer em exibir esses filmes aqui. Eu acho que basicamente é isso. Se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, ou então você, Érica, facilitar aí um diálogo. Oi, Sávio.
Primeiro, desejar você melhoras, que a gente não estava sabendo que você estava tão gripado assim não. E eu achei engraçado você falando assim: "Não é covid", porque quando eu converso com a minha irmã, ela estava gripada também essa semana, ela estava assim: "Nossa, eu tô mal que eu acho que deve ser até um vírus novo que transmite pela internet". Não, saiu meu Mas é resultado a hoje, minha que irmã é eu de Belo Horizonte também, vocês devem estar com o mesmo vírus, sabe. Ela tá em Belo Horizonte. Mas nossa, mas foi ótimo, sabe, muito do que a gente queria conversar aqui, né, o que você falou. Eu vou começar comentando algumas coisas e colocando algumas coisas para a gente dialogar, conversar e tudo, enquanto o pessoal organiza as ideias aí e para colocar perguntas no chat, tá, gente? Podem fazer comentários também, não precisa ser perguntas diretamente para o sábio que a gente comenta aqui. As meninas vão selecionando também comentários para colocar na tela. Eu fiz né, várias anotações, sabe, eu acho que foi muito legal tudo que você falou, que era o que a gente esperava, que a gente sabia que ia ser legal mesmo, essa ideia da curadoria, que é uma coisa que está muito em voga, né, teve até mais ou menos recentemente, né, aquela fala do Scorsese, né, sobre os canais de streaming, como eles não organizam o material, ou seja, não tem nenhum tipo de curadoria, como que eles colocam no mesmo patamar as coisas, né, e como isso é ruim para o público. Então é muito legal esses 2 lados, né, dessa ideia de uma curadoria muito estrita a determinados padrões, né, ela tolhe a possibilidade de coisas diferentes, mas ao mesmo tempo ela tem um papel importante de organizar a informação, aproximar coisas, né, que às vezes, eh, quando está tudo muito acessível, o público teria uma dificuldade, né, de associar isso, e é muito bonito isso que você fala, né, da curadoria como sendo esse processo de aprender a abrir mão do gosto pessoal, né, de se abrir ao olhar do outro, o que o outro te mostra que às vezes você não viu, né. Isso é muito, muito legal, dentre as várias coisas legais que você falou. Eu vou fazer uma pergunta primeiro, eu estou vendo aqui que no chat já tem a pergunta da Pamela, mas eu vou fazer uma pergunta primeiro, e aí depois, né, chegando mais perguntas, a gente passa para da Pamela. Eu queria te perguntar uma coisa, se você já chegou a pensar nisso quando você fala e a gente percebe disso, né, de que há uma qualidade da produção universitária atualmente que não dá mais para pensar só como um exercício, né, inconsequente, assim, de disciplina, porque né, filmes que estão sendo premiados em festivais e tudo mais. E aí, enquanto você estava falando, eu estava pensando: será que haveria no Brasil um paralelo da expansão dos cinemas, dos cursos de cinema, né, que é relativamente bem recente isso, a gente tinha muito pouca formação, assim, formal em universidades e tudo, de cinema, né, tinham cursos livres, lógico, super importantes, mas de uma forma, né, mais ampliada, assim, é muito recente. Será que haveria um paralelo com a produção audiovisual brasileira, esse fato de você ter um perfil agora de realizadores e realizadoras que têm uma formação audiovisual, que eu fico pensando que foi o que aconteceu, por exemplo, com a geração, né, do Coppola, Scorsese, que é a passagem exatamente, né, do cinema clássico norte-americano, que as pessoas aprendiam a fazer cinema pelo sistema de aprendiz, né, o cara começava lá cedo acompanhando realizadores e aprendia ali a repetir o padrão, né, e aí o cinema norte-americano é revitalizado por uma geração que passa por uma formação universitária. Será que o Brasil, a gente está vivendo este momento também? Ah, muito interessante a sua observação, Érica. Eu acho que a gente não tem um estudo sobre isso, né? E que eu acho mais interessante no Brasil é porque as coisas ainda estão para ser feitas, né? Então, talvez a gente da academia, a gente seja obrigado a fazer. Obrigado é uma palavra muito forte, né? Mas a gente tem essa oportunidade
de fazer esses estudos, né, comparativos. Eu não conheço nenhum assim, estudo comparativo assim, como eu tenho várias ideias assim para estudar vários assuntos, até no próprio cinema de animação, sabe? Porque Aham. a gente ainda tem está caminhando pouco para a reflexão. Lógico que existe reflexão, mas a gente ainda precisa reflexionar muito assim. Eu tinha uma ideia anterior que era pegar todas as críticas que já saíram sobre cinema de animação no Brasil, brasileiro, de filmes brasileiros, e compilar isso, porque eu acho também que falta essa visão, assim, sabe? Como você está propondo, uma visão do alto, uma visão de fora, analisando todo esse processo. Mas eu acho que pode existir mesmo uma reviravolta, assim, da gente pensar nas pessoas que saíram da USP, né? No próprio César Cabral hoje, que está com o dossiê Rebordosa, o Eduardo Valente, do Sol Laranjado, que era da UF, e se a gente pode pegar Paulo Sacramento também, que saiu de uma escola, então eu acho que existe também essa linha aí de pensamento, assim, de estudantes que saíram de escola e depois se tornaram cineastas, embora a gente não exista ela, mas ela é uma linha interessante de pensamento mesmo, de reflexão, que poderia ser feita no futuro. Uhum. Tá. Então a gente vai agora para a pergunta da Pamela, tá? E aí depois a gente já tem também uma pergunta da Ana Júlia. Você Ah, consegue ler ou sabe você quer que eu leia? consigo, consigo. Né? Para você, o cinema de animação brasileiro tem algum diferencial com outras produções da América Latina? Caso sim, o quê? Boa pergunta, Pamela. Sim, a animação brasileira hoje está num nível de destaque muito grande. Assim. A gente vinha num nível de crescimento, tanto de quantidade, de qualidade, que se interrompeu agora um pouco, mas assim, ainda muito filme ainda vai sair, porque como a animação demora, muitos filmes são pensados muito antes, e nesse momento eles estão sendo feitos, entendeu? É, eu li uma coisa essa semana que eu achei super interessante, porque tá acontecendo nesse exato momento o Festival Internacional do Novo Cine Latino-Americano, lá de Havana, que é um dos festivais mais importantes da América Latina, está na sua 42ª edição. E o Brasil é o país que mais tem filmes em Havana. É tipo assim, é o país que mais tem filmes. E isso é muito interessante, porque eu ando pesquisando, ando lendo sobre esse mercado latino-americano, e por mais que hoje a gente esteja num momento assim, de não tanta esperança, o cinema brasileiro na América Latina ele chega a muitos lugares, é reconhecido, é premiado. A gente, assim, eu falo que existe alguns países da América Latina que produz tanto quanto o Brasil. Mas, por exemplo, o México é um país que está na frente do Brasil em algumas casinhas. E depois a gente vem Argentina e Brasil brigando ali para essa segunda vaga assim, de que mais produzem filmes. E por último, assim, a gente tem Cuba, a gente tem Chile, Colômbia, e pega o resto dos outros países. Mas a produção brasileira, em cinema de animação do Brasil, ela é muito interessante. Assim. A gente pode destacar alguns filmes de animação que fizeram muito sucesso recentemente, né? 2014 foi, ou 2013 foi Uma História de Amor e Fúria, que ganhou o Festival de Annecy. Depois, em 2015, teve O Menino Mundo, que ganhou. Fora os curtas, o Guida ganhou a Annecy. E Guaxuma foi um filme que fez bastante sucesso. O Sangro, do Thiago Minamisawa, também fez bastante sucesso. Eu posso falar assim, com a falsa modéstia, sem falsa modéstia, também do meu filme, né, o Vênus, Filofadia Lésbica, que foi um filme que teve uma divulgação muito grande, assim. Então, a animação brasileira, ela está num bom momento, está num bom momento. E como eu gosto de ler, de pesquisar sobre a animação brasileira, né, e de estar compilando esses livros aí, assim, eu faço um paralelo, assim,
do começo do cinema até os anos 2000, a gente tinha mais ou menos 27 longas de animação, que é muito pouco, né, para uma produção assim, quase um século, ou mais de um século de cinema, mais de um século de cinema, ter 27 filmes. Mas agora, nesse exato momento, tem mais de 40 filmes sendo produzidos. Ou então, em pouco tempo, no espaço de tempo muito pequeno, vamos dizer, uma, duas décadas, a gente conseguiu mais que dobrar essa produção em cinema de animação. Então, muita coisa boa ainda vem aí, né? Vai vir por aí, pela frente. Tem um filme novo do Ale Abreu, tem esse filme, o Bob Cuspe do César Cabral, que está ganhando vários prêmios internacionais. Eu não sei se passou em Juiz de Fora, mas aqui passou no cinema aqui em BH e tal. Então a gente tá num nível de excelência muito bom. E eu vejo isso, Pamela, indo em outros festivais, sabe? Tipo assim, você vê os filmes brasileiros junto com filmes internacionais, é, aí você vê que o nível de excelência brasileiro está muito interessante. O Brasil é um país muito querido, sim. Pode acreditar ou não. Quando você sai fora do Brasil, todo mundo gosta do Brasil. O Brasil é um país que se encanta as pessoas. Eu vou falar uma coisa que é muito interessante, porque eu estou no exato momento traduzindo outro livro, que é de uma cineasta colombiana, também chamada Marta Rodrigues, que é tipo, ela estudou com o Gerrush, ela tá viva, tá com 80 e tantos anos e tem um cinema social muito forte, muito ativo na Colômbia. E eu sempre fui afim assim de traduzir esse livro dela. E aí esse ano eu tive coragem de ir atrás do autor e tal e perguntar. Aí eu consegui o e-mail dele, ele me respondeu assim, no mesmo dia, falando, tudo que vem do Brasil me encanta. Você pode fazer qualquer coisa, você pode traduzir um livro que a gente libera você traduzir. Então, esse encantamento Brasil, a gente tem esse encantamento próprio. As pessoas acham que a gente é muito alegre, a gente é muito alegre, né? A gente é muito festivo, a gente é muito colorido, a gente tem uma diversidade de temas muito grande, né? O Brasil é um país muito grande. Até que os próprios latinos falam isso da gente, assim, que a gente é tão grande que a gente só dá conta das próprias coisas que a gente produz, que a gente, assim, para quem ir procurar música, sei lá, de onde, se você tem, assim, dezenas de músicos bons, entendeu? Tipo, no Brasil. Então, a gente não vai muito atrás, mas eu acho que essa cultura latino-americana, ela tem muito para dizer para a gente, sabe? Muito para dizer para a gente. São muito próximos, os problemas são muito próximos, e eu acredito nesse intercâmbio mesmo, nessa integração latino-americana. Alguma menina aqui tinha falado alguma coisa aqui, eu esqueci o nome dela. Ana Júlia? Ana Ana Júlia Júlia. comentando. Eu acho que existe poucas críticas publicadas sobre cinema de animação. Eu também acho, viu, Ana Júlia? É uma pena. Quando a animação brasileira fez 100 anos, publicaram um livro super importante, que é eles pegaram 100 animações brasileiras e escolheram vários críticos para escrever sobre essa animação, que foi um projeto muito interessante que a Bracini abarcou isso e fizeram com documentário, também fizeram com curta, mas fizeram com animação. E tem essas críticas sobre a animação dentro, mas a gente vê que é pouco. Por isso que eu acho que assim, esse trabalho que eu faço aqui em BH de querer publicar esses livros contribui muito assim para esse compartilhamento de conhecimentos, porque quando eu comecei a dar aula há 12 anos atrás, só existia um livro de animação no Brasil. E aí eu falava, gente, mas um livro, pesquisar. Eu falei, cara, a gente vai ter que começar a escrever nossa própria história, né? Tipo assim, se ninguém escreve a nossa história, vamos escrever a nossa própria história. E eu confesso que fazer livro é tão fascinante quanto fazer filme. Dá o mesmo tipo de trabalho. Você se envolve no mínimo um ano para publicar um livro, para fazer o livro, para corrigir, para revisar, para ou reescrever ou traduzir. Então dá o mesmo trabalho, mas é tão gratificante assim, você vê que essa história
que estava condenada a ser oral, né? Agora ela pode ser impressa, assim, vai, e esse conhecimento ele pode não ser absorvido assim no primeiro momento, mas vai ficar aí, né, para outras gerações. E quando quiser descobrir o que estava acontecendo aqui nesse exato momento presente que a gente está vivendo, vai saber que existiam algumas pessoas pensando sobre isso, assim. Tá ótimo, sabe. Tem uma agora, além do, né, você acabou de comentar o comentário da Ana Júlia, tem uma pergunta da Ana Júlia, né. Ela fala assim: "Sabe, você comentou que vocês estão querendo incluir mulheres curadoras na mostra. Você pode comentar como incluir grupos minoritários pode impactar e mudar o olhar curatorial?" Olha, uma pergunta maravilhosa da Ana Júlia. Eu acho que é uma obrigação nossa hoje em dia fazer isso, sabe? De abarcar esses grupos minoritários. E são mulheres, são negros, são gays, são pessoas trans, e eu acho que os indígenas também, o pensamento indígena no Brasil hoje está numa efervescência muito grande, uma coisa muito maravilhosa. Esses Davi Copenau, o Ayrton Krenak são gênios, são pensadores contemporâneos, e eu acho que isso é muito interessante a gente incluir, porque aquilo que eu falei da curadoria, sabe? A gente aprende a escutar o outro, aprende a olhar pelo olhar do outro, né? Porque essa era macho, branco, ocidental, ela já demorou muito tempo, entendeu? É tipo assim, eu costumo falar que há conquistas que não tem volta mais, entendeu? Podem tolher as pessoas de falar, não, isso não está certo, isso não está certo, mas tem coisas que a gente já avançou e a gente tem que dar oportunidade a essas pessoas, principalmente as pessoas trans que não têm oportunidade no mercado de trabalho. Elas têm muito a ensinar para a gente sobre sexualidade, sobre vida, como é viver num país, né, homofóbico, por exemplo, a enxergar novos tipos de relacionamento. Eu acho muito importante. Eu acho que assim, aí você fala da mostra, mas tá uma preocupação agora até em fazer os filmes, entendeu? Tipo assim, porque a gente tende a ter esse olhar mesmo, esse branco, masculino, heteronormativo, ocidental nas coisas, que é uma coisa que a gente foi educado durante anos, assim. Então, eu acho que essa oportunidade é uma oportunidade também ímpar para a gente repensar que posição que a gente quer nesse mundo, entendeu? Que mundo é esse que a gente quer? E esse mundo que a gente quer tem que ser um mundo mais inclusivo, não tem jeito. Não tem jeito, a gente tem que escutar as pessoas, a gente tem que aprender a olhar pelos olhos das outras pessoas, ou senão a gente vai estar falando só para os nossos pares, aí não adianta, entendeu? Aí não tem revolução, vamos dizer assim. Sim, tem uma pergunta agora da Nina. Ah, eu É adoro essas perguntas dela, todas. sobre essa questão de não filtrar no processo de curadoria. Como você acha que isso reverbera no cenário de produção de animações? Especificamente, muito boa pergunta, Nina. Eu acho que isso reflete muito positivamente, entendeu? Porque essa coisa de você não selecionar, você passar o filme, às vezes você está dando incentivo a uma pessoa que não tem incentivo nenhum. Eu já vi muito caso acontecendo na Múmia dessa forma, sabe? A gente dá espaço para as pessoas que, de outra forma, essas pessoas não conseguem exibir o filme deles, entendeu? Porque os filmes deles não se encaixam em nenhum padrão, vamos dizer, estético, assim, ou qualquer tipo de padrão que você possa pensar. E quando a gente faz a não curadoria, inclui isso, é muito interessante. É, como eu disse, foi arriscado no primeiro momento, mas hoje eu vejo que é super positivo, porque isso faz com que as pessoas produzem mais, entendeu? As pessoas tirem esse medo desse olhar censor em cima da sua obra e faz com que as pessoas produzam. Eu acho que isso já é maravilhoso, entendeu? Tipo assim, tirar essas amarras de certas pessoas. Por quê?
eu acredito muito, mas muito mesmo, assim, que a arte tem o poder de cura, sabe? Às vezes, fazer filme, fazer livro, fazer música, fazer qualquer manifestação artística é uma forma de a gente curar os nossos neuros, os nossos problemas e tal. E a arte, ela canaliza muito isso, assim. Então, tem pessoas que precisam da arte para viver, sabe? Precisa mesmo, é uma necessidade fisiológica das pessoas fazer arte. Eu acho bonito, embora eu vou contar um caso para vocês, vocês podem rir, mas é um caso que está funcionando. É porque antes a gente pegava esses filmes, colocava no meio de tudo, né? Mas agora a gente criou uma seção para esses filmes dentro do Mume que chama Mostrengos, que é uma forma carinhosa da gente chamar esses filmes. Mas a priori, no ano onde a gente colocou no primeiro ano, eu pensei, nossa, pode ser que alguém vai achar ruim, né? Tipo assim, entrar numa mostra chamada Mostrengos, né? Que era a minha ideia também chamar a mostra infantil de mostrinha, assim, sabe? Tipo, os filmes meio monstros e tal. Mas esse mostrengo, eu pensei, as pessoas vão achar ruim. E não acharam ruim, entendeu? As pessoas entenderam. Na verdade, as pessoas querem mostrar seu trabalho. Esse conceito de valor são nós curadores que colocamos, né? Quem é o. E tem um texto de Jorge Bernard Shaw que eu acho maravilhoso, assim, que ele escreveu no final do século XIX, início do século XX, é 1691, que ele escreve um texto assim, como se tornar um gênio. Aí ele faz um texto muito irônico e falando assim, e descrevendo assim, as etapas, como você pode se tornar um gênio e ser aceito por todo mundo. Então, eu acho muito irônico isso, assim, sabe? De como se tornar um gênio. Porque é muito mais fácil você ver os padrões que estão nesse tipo de curadoria do que você ver os padrões que saem desse tipo de curadoria. Então, para mim, fazer o Múmia dessa forma foi muito. E está sendo, sabe? Está sendo muito interessante também como lidar com essa coisa, com esses produtos, assim, que não se encaixam em lugar nenhum. Existem produtos que não se encaixam em lugar nenhum. E eles merecem ser vistos também, por que não? Merecem. Sim, eu acho que isso é uma coisa que passa um pouco pelo que eu vou perguntar aqui, que tem a ver ainda com curadoria, festivais, produção universitária, né, que é essa coisa um pouco da gente tentar descondicionar o olhar do público, né, e dos nossos alunos e alunas, né, que vão produzir. Porque tem uma coisa, quando você estava respondendo à pergunta da Ana Júlia, né, sobre essa coisa dos grupos minoritários, como incluir, eu acho que a gente vive alguns dilemas, sabe, quando você fala dessa coisa de não falar só para os pares e tudo. Eu vejo, às vezes, estudantes que vêm, por exemplo, que são cotistas e tudo, e que falam que algumas que eles têm um pouco de angústia de produzir uma coisa que a avó não veria, que a mãe não veria, porque a gente tem um pouco essa coisa da formação universitária, né, indo para um certo tipo de produção que demanda uma certa, né, digamos assim, essa palavra super controversa, né, uma certa alfabetização dentro do audiovisual, né. E é uma coisa que eu fico pensando também, que é super legal, eu acho, os festivais, as produções universitárias, mas eu fico pensando assim, como fazer para não falar só para os pares? Eu, como uma pessoa estrangeira, né, a Juiz de Fora, eu fico observando que tem uma coisa que eu comento com todo mundo, que eu acho muito, muito legal, que a UFJF tem uma presença muito forte na cidade em termos dos espaços culturais, que esse é o papel da universidade mesmo, tem que ter. Mas, ao mesmo tempo, me parece que é quase restrita só, a universidade ter espaços culturais na cidade. Então, eu fico pensando, a gente faz festival, faz um tanto de coisa, mas a gente está falando só para a gente. A gente, como é que a gente faz para chegar, para sair, né, desse diálogo entre pares, né? Então você está vendo, está passando aí por formação universitária, a inclusão na universidade antes mesmo de se pensar em inclusão nos festivais, né?
É É uma interessante, angústia, né, nem pergunta, né, é uma sabe, você tá vendo, angústia. tô compartilhando uma angústia aqui com você. Vê se você tem também. Mas eu vou só responder a sua angústia, que esses alunos que falam assim: "Nossa, como é que eu vou fazer uma coisa que a minha mãe não vê?" Minha mãe nunca viu um filme meu. Então é super normal isso. A sua família nunca vai entender o que realmente você faz. Eu tenho uma tia, 80 e tantos anos, ela sempre fala assim: "Nossa, ainda hei de ver você estourando", que para ela estourar é tipo fazer uma novela, aparecer na Globo todo dia, entendeu? Esse é o pensamento dela estourar. Mas você falou uma coisa muito interessante: como falar para outro tipo de público? Que é uma preocupação que eu tenho no Múmia, sabe? Isso de como chegar em outro tipo de público. Porque é muito legal fazer um festival no Humberto Mauro, que é um templo para gente do cinema, que vai muitos cinéfilos. É muito legal fazer em outros espaços, como o Cine Santa Teresa, até o próprio Sesc Paládio. Mas, assim, é um tipo de público, né? Que vai frequentar, né? Se a gente pensar nas pessoas trans, as pessoas trans nem entram dentro do Palácio das Artes, entendeu? Tipo assim, elas têm uma certa ojeriza assim, com esses espaços, que ela pode ser rechaçada dali, essas pessoas, né? E, e aí o que a gente faz no MUM, Érica, que eu acho muito interessante para mim, é uma coisa que me dá um prazer muito grande, é exibir os filmes em escolas. A gente exibia os filmes assim, lá no Barreiro, no Viaduto das Artes, a escola, eu acho muito legal. A gente tem um parceiro aqui, que é o Instituto Undió, que tem um projeto chamado Arte na Espera, que é com jovens assim, em situação de vulnerabilidade, jovens encarcerados e tal, jovens que já nasceram com problema de saúde. A gente vai lá nos ambulatórios e exibe esses filmes. E é tão lindo essa sessão, porque assim, todas as vezes eles pedem para repetir os filmes. Repetir os mesmos filmes que eles acabaram de ver. Porque para eles é um mundo tão novo que eles estão vendo ali, que eles veem, querem ver muitas vezes. Se deixar, eu fico lá o dia inteiro exibindo os mesmos tipos de filme, entendeu? A mesma quantidade de filme que eu levei, assim. Sempre existe uma repetição. Então, eu acho muito interessante chegar nesse tipo de público, entendeu? A gente tentar atingir, por exemplo, a gente não pensa nas pessoas que não enxergam, não têm deficiência audiovisual. E pensa, cara, será que uma pessoa com deficiência visual ela pode ver filme? Ela pode ver filme, sim, com audiodescrição. Uma pessoa surda vê com libras. Então, essa forma de incluir esses nossos públicos, entendeu? Deixar esse. Lógico, ou esse público que a gente já tem, igual vocês têm aí, que a universidade, os centros culturais da cidade são importantes também, mas tem que começar a pensar também outros tipos de público, entendeu? Levar cinema para um lugar assim, levar para um hospital, por exemplo, entendeu? Fazer uma sessão no hospital, sessão em presídio. Eu nunca fiz em presídio, mas deve ser legal. Uma sessão em presídio e tentar chegar nesses novos tipos, assim. Não é fácil, né? Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar nesse também como atingir esse público que de outra forma não vê, né? Tipo, esses filmes que a gente apresenta no Múmia, até os próprios filmes universitários, a gente pensar assim, tem um público muito restrito. Então a gente tem que pensar em qual novos tipos de público a gente quer para assistir esses filmes. Agora, a família, deixa a família de lado, que eles não vão querer assistir, não. Eles não vão querer assistir, não. Talvez até melhor eles assistirem, né, tio? Assim. Sabe, tem um comentário, peraí que tá correndo o chat aqui quando eu estava lendo, da Nayara. É um comentário dela, se você quiser comentar sobre isso. Sávio, quando falamos de produção universitária independente, há uma enorme falta de incentivo em equipamentos e até, de certa forma, valorização do governo. É, nossa, então, hoje até saiu uma reportagem no estado de Minas eu falando dessa coisa, de como driblar essa situação, entendeu? Aham. É o seguinte, a gente está vivendo uma época que não há incentivo, né?
Não há. Acabou os incentivos, acabou tudo. Acabou mesmo, de verdade. Não há incentivo. Mas eu sempre penso comigo mesmo, é muito mais fácil a gente desistir, né? Mas eu acho que, por exemplo, um festival que já tem 19 anos já construiu uma estrada, sabe? Já fez um certo tipo de parceiros que ainda dá para fazer festival sem recurso nenhum. Ainda dá para fazer. E veio a pandemia também, a pandemia contribuiu, se é que a contribuiu para alguma coisa, contribuiu para a gente descobrir que a gente tem mais tempo para as nossas próprias coisas, né? Então, para organizar as próprias coisas, eu acho que a gente teve mais tempo assim para organizar. Então, o ano passado foi assim, foi atípico, a gente teve que aprender a fazer tudo de uma forma remota, online, e aí veio para a gente, na Múmia especificamente, e até no Lumiar, nos outros festivais, é como fazer essa forma online, que plataforma escolher, e e veio um problema inerente também essa coisa da plataforma, porque no caso do Múmia, por exemplo, que a Uhum. gente exibe muitos filmes internacionais, e a gente acaba exibindo muitos filmes internacionais premiados, o ano passado caiu pela metade, porque muitos internacionais me faziam a mesma pergunta. Mas essa sua plataforma é segura? Essa sua plataforma é segura? Porque o Brasil também, por outro lado, todo mundo ama, demonstrou ao mundo uma certa insegurança, né? Vamos dizer assim. Então, a pergunta que as pessoas falam, essa plataforma é segura? E a gente fez pelo Polo Audiovisual da Zona da Mata, que para mim é super seguro. Mas assim, você vai explicar isso para um cara lá da Eslovênia que o Polo é seguro. Eles não sabem nem o que é polo, nem o que é nada, entendeu? Tipo assim, então foi muito difícil, a priori. E a gente não quis criar o que muitos festivais fizeram, que é uma questão de geoblocking, assim, tipo, a gente exibir só para o Brasil e fechar para o resto do mundo. Aí eu tive conversas assim com muita gente que me ajuda a fazer o festival, e muita gente pontuou uma coisa, mas cara, essa coisa de você fechar só para o Brasil parece a China, parece a Coreia do Norte, assim, barrando a internet. Você não quer fazer um festival democrático que aceita tudo? Aí eu falei, é isso mesmo, cara. Tipo assim, a gente não vai fazer geoblock. E isso tirou um bocado da programação, assim, e esse ano aconteceu a mesma coisa, porque esse ano, até o último momento, a gente não sabia que a gente poderia fazer presencialmente, né? A gente estava numa insegurança muito grande, que essa insegurança não acabou, até porque eu gripei dessa forma, eu fiz outro teste de Covid, falei, gente, se eu tiver de Covid, né, podem sair de casa. Embora eu falo que nem gripado eu quero sair de casa, entendeu? Tipo assim, porque o nível de paranoia que a gente já atingiu, assim, né? Uhum. Essa coisa. Então é muito interessante isso. Eu acho que é por aí, sabe? Não sei se eu respondi ela. Respondeu, sabe. Tenho uma pergunta da Mariana, mas a gente vai passar por uns comentários do André primeiro, porque eu acho que tem um pouco a ver com isso, né, de, né, de recursos, de incentivos e tudo, que ele está aqui comentando, né, que sinto que no Brasil ainda há pouca formação em conhecimentos como produção de animação, né, VF VFX, 3D, etc. Muitos cursos de audiovisual nem abrangem esses conhecimentos, né. Os softwares de edição estão sempre inovando e há falta até mesmo de profissionais que ensinem a prática. Ele já viu alguns profissionais dizerem buscar o conhecimento no exterior. Eu É acho que ele, verdade. A né, se gente. comentar. É, na verdade, é a falta desse conhecimento mesmo. Eu acredito que existe até um preconceito contra essas novas formas de animação, de vídeo efeitos, de 3D, e de 3D, não só 3D, o próprio fazer 3D, mas até os produtos finais sem 3D. Então a gente ainda está engateando isso nessa parte aí.
Na verdade, a maioria das escolas, o que acontece? A maioria das escolas ensina o básico do cinema, né? O cinema, todas as suas vertentes e tal. Quando chega na animação, também dá um panorama da história da animação e tal, e algumas técnicas. Mas essas mais específicas são mais ligadas a escolas próprias disso. Eu não sei explicar por que isso acontece, mas assim, a gente tem a Melier aqui no Brasil, que é só para filme 3D, então uma escola particular, só para ensinar isso. Mas ele tem razão, André. Nos currículos, nas grades curriculares das universidades, das faculdades pagas, não existe esse diferencial, entendeu? Ou essa oferta desse tipo de disciplina. E acaba fazendo o quê? Que essa produção brasileira acaba não sendo progredindo tanto, né? Ficando um pouco aquém numa produção internacional, assim, muito por falta de incentivo mesmo. Mas existe também um certo preconceito, assim, sabe? Daquela coisa do computador ser uma mídia fria e quando você pensa em animação, aí você vê a animação 2D, que você consegue ver o desenho do artista ali, ou você vê o stop motion, você vê que tem o trabalho de cenografia, de luz e tal, e o 3D, os efeitos, acaba sendo pensado, sendo visto como uma coisa mais fria, assim, ou seja, uma pessoa atrás do computador fazendo aquela coisa ali. Lógico que assim, a gente pensa que uma pessoa vai ficar ali atrás do computador durante horas, dias, meses fazendo. É o mesmo trabalho manual de uma pessoa ali desenhando, ou então tirando fotografia, mas acaba, o resultado final ele fica mais frio, entendeu? Tipo, eu acredito muito nisso, assim, o público não consegue ver tanto erro, assim, vamos dizer assim, que existe no stop motion, que existe no desenho, e acaba ficando uma coisa mais padronizada, assim. E também tem, isso sem contar também, porque a animação 3D de efeitos especiais americano humilha todo mundo, né? Tipo assim, eu fico pensando assim, que dia a gente vai conseguir fazer um filme no nível, em uma animação nível da Pixar? Até hoje a gente não conseguiu, entendeu? Tipo, então isso também é uma coisa que barra muitas pessoas assim também a querer trabalhar com isso assim, porque você tem pouco incentivo, não tem onde ensina. E quando você tem que fazer um negócio que seja, né, que se aproxime desse universo, que é um universo que é conhecido, que faz muito sucesso. Então é uma área que ainda merece um certo investimento mesmo. Ele tem razão, que é um pouco deixado de lado. Uhum. Sabe, tem uma pergunta aqui da Mariana que tem a ver com a sua experiência como curador, a sua percepção, né, que ela pergunta assim: durante todos esses anos à frente da curadoria de diversos festivais, qual a principal diferença que você notou na temática e na forma de produção dos filmes que são inscritos? Você acha que sim, que mudou durante o tempo? O que que você acha que mudou? Nossa, Ou se não mudou, né, também tá bom. então, na hora que você estava lendo, eu estava meio que pensando sobre isso, né? Porque, embora 19 anos é um chão, né? Mas não é tanto chão assim, né? Tipo, comparado à história do cinema, né? Não é tanto chão assim. É, eu acho que assim, o que a gente pode ver em padrão de qualidade de filmes, o padrão mudou muito, né? Porque quando eu comecei, a gente fazia a mídia que estava mais em voga era a Hi8. Hoje a gente já pega imagem Hi8 e tem uma péssima qualidade, né? Quando eu fui fazer a coletânea dos filmes lá mineiros, a maioria estava em Betacam. Betacam era a fita mais foda que a gente tinha, sei lá, há 10 anos atrás, há 15 anos talvez, no máximo. Que se a gente for ver hoje, a qualidade é 720, 480. Hoje, nenhum celular tem uma qualidade tão baixa assim, entendeu? Qualquer celular grava com uma qualidade maior. Então, isso aconteceu também, assim, da qualidade dos filmes serem melhores.
Mas, em relação à temática, em relação ao roteiro, história, não sei se teve um avanço tanto expressivo assim, não, sabe? Eu acho que. Eu acho que a gente está. Será que eu estou falando errado, hein, gente? Que eu estou falando que não ouve e ouve, né? E eu não consigo perceber. A gente também não tem uma bola de cristal assim, a gente não sabe de tudo. Mas eu não consigo perceber assim, porque o que ainda não saiu de moda é uma boa ideia, é uma boa ideia concretizada, é um bom roteiro. Isso sempre existiu, sabe? Talvez em não tão grande número, mas sempre existiu assim. Então, por mais que a tecnologia não era avançada, a história, o enredo, a forma de abordar isso era interessante também, entendeu? Eram novas formas que as pessoas usavam para achar isso. Então, eu acho que nunca o que a gente vê hoje, assim, eu costumo brincar que às vezes a gente vê filme de 4K, 6K, a imagem está maravilhosa, mas o conteúdo está vazio. Então não adianta também ser assim, sabe? Tipo assim, aí uma pessoa faz um curta de 5 minutos e pesa 10 GB porque o cara usou a máxima compressão e tal. Mas se você for assistir o filme você tem que fazer jus a essa toda essa tecnologia. Às vezes você não vê isso acontecendo, entendeu? Então, existiu mesmo um progresso, mas eu acho que nunca saiu de moda umas boas ideias. Boas ideias, elas sempre vão existir e as pessoas sempre vão fazer. Uhum. Talvez agora, né, pós-pandemia, né, sabe? Pois Principalmente a é. animação que demora, né, então deve ter animações sendo gestadas aí durante a pandemia, que pode ser, né, que tem alguma coisa. Porque é É uma coisa que engraçado. mudou muito a vida das pessoas e aí muda as histórias, talvez, né. É verdade. É interessante você falar essa coisa da pandemia e animação, porque a animação foi a área que menos sofreu com a pandemia, né? Porque Uhum, as pessoas já tinham esse costume de trabalhar em casa, remotamente e tal. Então, para animação, assim, aí eu falo animação indústria mesmo, não parou, entendeu? Pro live action parou, porque não podia circular e uhum, tal, mas para animação mesmo as coisas continuaram acontecendo mesmo. Mas você tem razão. Essa pandemia veio um divisor de água, né? A gente pensa o mundo antes da pandemia e a gente vai ter que pensar o mundo pós-pandemia, né? Que a gente ainda não acabou a pandemia, né? Talvez a gente esteja numa epidemia, não numa pandemia, mas a gente não acabou. Mas eu acho que isso vai impactar realmente em qualquer aspecto da vida mesmo. Esse final dessa pandemia, se é que ela vai acabar algum dia. pois é. Eu vou aproveitar, sabe, porque a minha última pergunta era a pergunta que a gente sempre faz no momento da pandemia, que a gente também já está com 1h22 de transmissão, você está gripada, então a gente vou fazer a última pergunta, não tem nenhuma outra no chat, tá? De novo, dilemas, né? Porque eu vi, assim, a produção audiovisual foi muito prejudicada, os grandes, né, as salas de exibição e tudo, mas ao mesmo tempo eu percebi que os festivais como eles atingiram mais gente por serem remotos, não precisar de deslocamento. Projetos pequenos, como o cineclube que a gente tem, e eu estava esses dias, já perdi que dia, semana, numa banca de qualificação de um rapaz que faz também sessões remotas. Houve digamos assim, né, bem rasteiramente, um ganho aí para o audiovisual por ter ficado remoto, embora a gente perca a presença, né. Eu estava falando, dentro do próprio projeto do cineclube, eu gosto de assistir, rever, né, pela milésima vez os filmes junto com o público, porque você sente, né, assim, o público vendo os filmes, é muito legal. Mas ao mesmo tempo, algumas dinâmicas de debate no remoto funcionaram melhor. Ao mesmo tempo isso, a gente não sabe quando a pandemia vai acabar, e aí fica naquela coisa assim, voltar no presencial a gente ganha umas coisas, perde outras, né.
Qual que você pensa sobre isso, assim, em relação a festivais e tudo? Porque produção audiovisual já é mais complicada, é igual a gente sabe, né, o live action é super complicado, a animação ainda dá para fazer, né, e tudo, mas como é que você pensa o audiovisual pós-pandemia? E como foi para você, né, porque você faz festivais, faz uma série de coisas, como foi trabalhar no remoto. Eu, particularmente, é um projeto pequenininho, é o cineclube, mas eu fico no dilema, assim, de perder as coisas que a gente ganhou fazendo, via plataforma de streaming, as discussões, entendeu. Porque a gente pegou gente do Brasil todo, enquanto no presencial era mal, mal quem é da UFJF, né, porque eu não sei se você conhece, que a UFJF é bem, assim, deslocada da cidade, então nem o público da cidade a gente não conseguia exatamente a participação, né. Remoto a gente teve gente de outras regiões do país, não só cidade, né. Ah, que interessante você tocar nesse assunto, porque eu também tive essa impressão e não lembrei de comentar sobre isso. E é bom que Uhum. você puxou esse assunto. Então, por um lado, eu achei maravilhoso mesmo essa coisa de você poder assistir festivais todo. Por exemplo, eu ia todo ano em São Paulo assistir o Festival Internacional de Curtas, aí ficava lá em São Paulo 2, 3 noites, assistia um bocado de filme, mas nunca assisti o festival inteiro. Eu assisti 2 festivais internacionais de curtas inteiro. Assim, a mesma coisa acontecendo aqui no Festival Internacional de Curtas de BH. Por mais que a gente mora na cidade, a gente não tem essa Uhum. disponibilidade de estar o tempo todo. E remotamente a gente viu muita coisa. E aí tem um festival que me marcou bastante, assim, que é o Festival de Cinema Fantástico lá de Porto Alegre, que era um festival que eu sempre tive curiosidade de ir, mas nunca fui. E eu assisti esse festival quase inteiro. Esse festival tinha 5 longas de animação. Eu achei incrível, assim, sabe? Tipo assim, consegui assistir os 5 longas de animação dentro do próprio festival. Então foi muito interessante essa coisa de você, de uma hora para outra, você ter que se readaptar, né, para assistir, para fazer esses festivais acontecerem, como que vai acontecer, né? Quanto tempo tem, quanto tempo você pensar quanto tempo você vai deixar esses filmes online, né? E tem toda essa discussão, porque a pessoa do outro lado ali, ela pode pensar que a sua plataforma não é segura. E, na verdade, não existe nada seguro, né? Assim, você fala que você for falar, ó, oh, minha plataforma é segura. Eu posso assistir o filme com meu celular e filmar o filme que está passando na tela, entendeu? Então não é Uhum. seguro, 100% Uhum. seguro. Então teve que repensar tudo isso. Mas teve esse aspecto que é muito interessante, é, de você ter um público muito maior, né? Você assistir palestras de pessoas que você nunca poderia estar ali, nunca assim, dificilmente você poderia estar presente para assistir. Que por outro lado, Érica, eu acho que o cinema de salas de cinema ele estava um pouco em decadência, assim, sabe? Uhum. Na verdade, eu acho que o cinema sempre teve decadência. Uma vez, porque como eu fazia no MUMI, às vezes eu trazia um filme muito foda para passar aqui, filme que não ia passar aqui de jeito nenhum e a sala não enchia. Aí eu ficava bravo. Aí depois eu li um livro do Alexander Klug, aí resolveu todos os meus problemas quanto a isso, entendeu? Ele comentando como foi as sessões posteriores dos irmãos Lumière na Bélgica, que eles levaram todo equipamento, aí na hora de montar lá tudo, gastar uma grana, foi uma pessoa assistir, aí, tipo assim. Então, o cinema já nasceu com essa decadência, vamos dizer assim, né? Uhum. Mas a gente viu, assim, né? Você é professor de cinema, já tem livro de cinema, você é cinéfila acima de tudo. Você sabe que a gente já teve esses bons anos, né? Os anos dourados do cinema que as pessoas iam. Mas depois veio a televisão, aí começou a cair, veio a TV a cabo, e agora a gente está no terceiro momento, que é essa coisa do stream, né? E você abriu sua fala falando muito bem, uma fala do Scorsese falando sobre isso, né? Porque eu concordo com o Scorsese 100%. Eu falo assim, é, a importância da gente ainda ter professor.
Porque se você pensar também, toda informação está aí, né? Uhum. Na Matrix, né? Sim. O professor é esse profissional que vai te guiar ali, né? Tipo assim, assista isso, veja isso, pense sobre isso, olha o que esse cara tá falando nisso, porque senão você pode se perder no meio dessa entropia toda, né? O aluno, se vão pensar no aluno, a aluna pode se perder no meio dessa entropia. Então, eu acho que os festivais é um pouco também essa função, entendeu? Tipo assim, olha o que a gente está pensando, olha esses filmes que a gente escolheu, que vai tocar sobre esses assuntos. Então, a gente pode seguir uma curadoria, essa coisa, sei lá, vocês podem pensar no festival temático. Todo ano vocês escolhem um tema. Ah, vou escolher um tema, política. Aí vão faz uma curadoria só para filmes voltados para política, reflexões sobre política, etc e tal. Então tem muitas formas de recombinar, sabe? Mas eu acho que a gente vai perder um pouco mesmo, assim, quando voltar tudo para o presencial, a gente vai perder um pouco. Mas assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer aqui na frente, né? Porque o cinema é muito, ele é muito imprevisível, né? A gente nunca sabe o que vai dar certo, o que vai ser tendência, o que não vai ser tendência. É, a gente vai Hum. vivendo aí, vendo qual é o caminho. Cinema é meio fênix, né, sabe, nisso que você falou, ele está sempre em decadência e de repente ele renasce Boa, de outra boa, forma, né. boa. É isso aí, Né. é isso aí. Gente, eu acho que, né, lá no chat não tem nenhuma pergunta mais, a gente já está 1h30 aqui na live, né, lógico, a gente sempre teria mais coisas para conversar com o Sávio, mas eu acho que a gente pode encerrar, né. Foi muito, muito bom, Sávio. A gente já tem planos mesmo para te acionar para o festival, tá, pegando a sua fala inicial que a gente pode fazer alguma coisa com o Lumiar, uma das ideias da gente é fazer as rodas de conversa, chamar o pessoal de Cotaguases, do FUPEL, você, né, e fazer essas Maravilha. conversas de realizadores, assim, com o público. Então a gente vai te chamar de novo. Então, né, muito obrigada, né, eu acho Eu que que foi agradeço, muito bom para o que a gente queria, era exatamente essa conversa, foi ótimo, né, e eu tenho certeza que o pessoal ficou bem satisfeito. Muito obrigado também. Aí, eu que agradeço e estou sempre à disposição aí para contribuir. Então tá certo, sabe. Obrigada. Obrigada, gente, quem, né, assistiu. Vocês sabem que vai ficar gravado aí no YouTube, então podem espalhar para quem achar que é interessante. E quem não conseguiu ver de manhã, a conversa também dos grupos PET, que tem projetos em audiovisual, ficou muito legal, porque eles conversam sobre esse espaço, né, dentro do programa de educação tutorial, para o audiovisual, né, pra formação, e ela, né, e com a participação do grupo que está promovendo o festival. Tá no YouTube também, tá gravado, e aí quem não assistiu, pode assistir, quem assistiu pode rever, tá. Então, tem os comentários aí, sabe, o pessoal, né, que assistiu, comentando, né, que foi uma ótima conversa, né. Agradecendo. Eu que agradeço, muito obrigado. É sempre um prazer falar de cinema. Sim. E Obrigada, festivais de gente. curadoria, e filmes e livros. Vamos continuar o diálogo, então, no festival, tá, gente? Março, abril, a gente volta. Boa noite ou bom dia para quem estiver assistindo em outro horário. Tchau.